Olá a todos, estou aqui para mais um vídeo, como prometido, mesmo durante esse período em que eu estou envolvido aí naquelas traduções que eu mencionei no vídeo anterior, eu venho aqui para ter esse contato com vocês e fazer mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um episódio da história militar brasileira, da história político-militar brasileira, ocorrido no início da guerra, um episódio importante e que se conecta muito, né, com as relações militares, as supostas alianças que a gente tem militar com os Estados Unidos. Essa conexão eu vou mostrar através de vídeos que eu já fiz aqui, vou fazer eles passarem em referência no momento. A maior parte dos dados desse episódio são do livro do Neil Lockery, Os Frutos da Guerra, que é um americano, não é um brasileiro, que escreveu sobre esses episódios e narra eles muito bem. Eu vou mostrar, durante a apresentação, da descrição do vídeo, as referências desse autor e desse livro. Mas antes de começar propriamente o nosso tema, queria lembrar, né, aqueles que não conhecem o canal, que estão tomando conhecimento pela primeira vez, temos aí essa rodapé que rola aí com as informações sobre as formas que vocês podem ajudar o canal, né? São diversas formas, o Valeu, que é o do próprio YouTube, o Pix, ou os livros das nossas listas na Amazon, né, que a gente tem listas referenciadas aos assuntos que a gente toca aqui, e os meus próprios livros, que estão também, todos eles, todos os links para isso estão na descrição deste vídeo, de todos os meus vídeos, e no primeiro comentário afixado, né? Então, aqueles que tomarem conhecimento do canal pela primeira vez, observem essas informações. E, então vamos ao nosso tema de hoje, né? E espero que gostem. Não é um vídeo muito longo, é um vídeo que faz a descrição apenas de um episódio muito importante, pouco conhecido, mas muito importante, e que diz muita coisa desses relacionamentos. Vamos ao vídeo. Bom, vamos então ao episódio do vapor Siqueira Campos, e que esse episódio ele demonstra quão conturbada foi sempre a relação de aliança militar entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu aproveito até para lembrar um vídeo de 2 anos atrás, eu vou fazer ele passar por aí para vocês lembrarem a referência sobre essa aliança, né? E vamos conectar no final esse momento, né, daquela época, juntamente com aquele vídeo, com o atual rompimento da ordem mundial, né? A fonte principal, né, para o episódio do vapor, né, é o livro Brasil, Os Frutos da Guerra, do Neil Lockery, que é um observador, de certa forma, isento, porque ele não é brasileiro, entende? É um estudioso da América Latina, especialmente do Brasil, então ele tem essa característica, né? Então, em 19 de novembro de 1940, né, poucas semanas depois da assinatura do acordo da usina nuclear de Volta Redonda, esse vapor brasileiro, o Siqueira Campos, ele estava se preparando para zarpar de Lisboa para o Rio de Janeiro. Falar de Volta Redonda para mim até sempre um prazer, porque eu vivi os meus primeiros 10 anos da minha vida em Volta Redonda. Meu pai era engenheiro, foi um dos pioneiros lá em Volta Redonda, chegou à vice-presidência da siderúrgica, e eu vivi os meus primeiros 10 anos de vida inteiramente lá, fiz o meu primário lá, né? Naquela época chamava-se curso primário, né? E depois que eu vim para o Rio, e até os 21, 22 anos, eu voltava para lá em licenças, em férias, em épocas de feriados, né? Mas então Volta Redonda tem na minha vida uma importância muito grande, inclusive no meu livro de contos, que eu abordo alguns aspectos, alguns contos são sobre uma fase da minha juventude até os 14, 15 anos. Eu tenho lá pelo menos uns 3 ou 4 contos que têm a ver com a cidade de Volta Redonda, porque se passaram, né, indireto ou diretamente lá na região, né? Bom, esse embarque, né, nesse navio estava sendo supervisionado pela polícia portuguesa, por funcionários da Embaixada Alemã em Lisboa,
também estavam sendo observados por agentes do M6, ou SIS na época, né? O M6, acho que é um nome que veio mais tarde, o Serviço Secreto de Inteligência Britânica, que subornavam aqueles agentes do porto para que eles fornecessem a lista do conteúdo. Eles sabiam que a carga continha metralhadoras e peças de artilharias e munições. Com relação a isso, a gente vai falar um pouco mais tarde o porquê, né? O M6 ele avisou a hora da partida para as fragatas do Reino Unido que esperavam em águas internacionais. E, ao mesmo tempo, né, na torre da embaixada alemã, localizada numa colina um pouco acima das docas, os agentes do Serviço de Inteligência do Exército Alemão observavam a partida do navio. E, lógico, eles avisaram Berlim, que avisou ao Rio de Janeiro da partida. O Brasil não podia reter o navio por mais tempo, né, e tentaria romper o bloqueio britânico, mesmo sabendo das perturbações diplomáticas que isso ia implicar, né. Antes da partida, os Estados Unidos intermediaram. Eles alegavam 3 consequências se o navio fosse apreendido. Primeiro, o Brasil poderia liderar estados pan-americanos em protestos contra a Inglaterra. Os Estados Unidos sugeriu que o Brasil precisava de armas para se defender. E se não fosse autorizado a obtê-las da Alemanha ou dos Estados Unidos, os Estados Unidos teriam de fornecê-las, e isso prejudicaria o esforço de guerra britânico, pois as armas seriam as mesmas, né? Não havia um excesso de armas para fornecer para o mundo inteiro, né? Ao interceptar o Siqueira Campos, a queda do ministro Aranha poderia ser precipitada. Isto, na visão dos americanos, ia enfraquecer a oposição alemã no Brasil, inclusive no Exército, permitindo a chegada de alguém favorável aos interesses alemães. No caso, o general Góes Monteiro, que era ligado à Dutra, né? Havia um boato, né, espalhado pela embaixada alemã sobre a preferência desses dois, né? Washington enviou mensagem nesse sentido, que chegou a Londres às 5h10 do dia 19, tarde demais para ser analisada, né? Assim que esse navio atingiu águas internacionais, né, o Siqueira Campos, ele foi parado e conduzido para Gibraltar, com 140 tripulantes e 260 passageiros confinados no porto, né? Eles ficaram confinados no porto. O presidente Vargas, né, ele, na época era o presidente Vargas, era o ditador, era a primeira fase do governo Vargas, ainda na ditadura Vargas. Ele foi informado em 22 de novembro da apreensão. Isso foi durante uma festa de aniversário da filha dele, né, a Alzira Vargas, né? E ele marcou uma reunião para o dia seguinte, né? Ele disse que tinha que fazer uma viagem, marcou uma reunião para o dia seguinte. Havia um passageiro importante que preocupava os britânicos, né? Era o secretário da Embaixada Brasileira em Berlim. Eles até chegaram a sugerir levar o navio para Londres, onde existiriam melhores condições. Mas isso foi negado porque eles temiam, né, aumentar a ira, né, dos brasileiros. Agora, esse negócio de armas alemãs, ele remonta a 2 anos antes, em 1938. Quando foi revelado, um pouco antes da revelação do Plano Quinquenal de Vargas, que foi em 1940. Era um acordo de 8 milhões de libras com a Krupp. O Plano Quinquenal de Vargas ele dependia do fortalecimento das Forças Armadas brasileiras para se posicionar com mais segurança na América Latina, né? Vargas tinha receios, né, especialmente da Argentina. Isso porque tanto os Estados Unidos como a Inglaterra eles estavam recuando de ofertas de aviões e contra-torpedeiros assim que a guerra irrompeu na Europa. Por isso é que Vargas já tinha feito esse contato com os alemães antes de estourar a guerra, né? Vargas alegava possíveis perigos para o Brasil vindos da Argentina, como já comentei. Naqueles anos, particularmente os Estados Unidos argumentavam que preferiam reforçar o Nordeste de um possível ataque do eixo e sugeriram a instalação de forças americanas na região. O Vargas ele sempre encarava essa demanda com áreas de intervenção americana, né, nos assuntos do país. Mas ele acabou finalmente concedendo, e naquele novembro de 1940, após o Acordo Cirúrgico de setembro, ele autorizou o acordo para a instalação militar americana em Natal, né, a famosa base americana em Natal.
O acordo forneceria ao Brasil uma nova fonte de armas em troca da concessão. Mas o curioso é que os Estados Unidos não dispunham dessas armas que eles prometiam. E mais ainda, os militares brasileiros preferiam as armas alemãs, né? Um reflexo da posição anti-imperialista e desconfiança dos Estados Unidos e da Inglaterra, que, segundo eles, preferiam manter o Brasil subdesenvolvido e pobre. Né? Isso está muito ligado também com o vídeo que eu mostrei antes, na referência, em relação ao tipo de relação que os Estados Unidos mantêm militarmente com o Brasil, nessa suposta aliança militar que a gente tem com eles. Uma outra razão da preferência era a forma de pagamento. Né? Os Estados Unidos e a Inglaterra exigiam pagamento em moeda internacional, ou em ouro, né? Nenhum dos quais o país tinha muito. Enquanto os alemães aceitavam trocas por café, algodão, o que dava aos militares brasileiros as quantidades de armas que pretendiam. Bom, Dutra, que era o ministro da Guerra, e Góes Monteiro, que era o chefe do Estado-Maior do Exército, né? Aliás, o Neil Locke, né, ele faz algumas ilações de que quando os alemães tomaram Paris, que o Góes Monteiro teria comemorado. Né? São coisas que não se pode provar. Né? Eles compartilhavam de uma política nacionalista do Corpo de Oficiais do Exército. Mas apesar dessas ilações e quaisquer que fossem as preferências pessoais de Dutra e do Góes Monteiro, eles nunca favoreceriam Berlim em detrimento de Washington e entendiam que a longo prazo os Estados Unidos e a Inglaterra representavam uma opção melhor. Nesse particular, o Aranha sempre defendeu, na visão do Departamento do Estado americano, que pretendia lucrar politicamente com um confronto entre aliados e o eixo. Né? Então existe nesse livro do Locke, existe na página 91 uma citação do Departamento de Estado em relação a isso. Eu vou ler aqui rapidamente essa citação. Embora se acredite que possa ser um exagero afirmar que o general Góes Monteiro é pró-Alemanha, sente-se, no entanto, que ele está jogando com astúcia no que tange ao exército brasileiro. Em outras palavras, provavelmente, Góes Monteiro acha que o Brasil deve negociar não apenas com os Estados Unidos, mas também com a Alemanha, com o plano de jogar um país contra o outro no esforço de favorecer o Brasil e, dessa forma, obter o máximo possível para este país. Deve-se lembrar que a Alemanha ainda tem muito a oferecer ao Brasil, na medida em que ela tem um contrato para fornecer praticamente todo o material necessário para o reaparelhamento do Exército Brasileiro. Essa é a situação que o Departamento de Estado americano faz quando ele analisa a posição do Góes Monteiro. Vargas não estava na cidade, né, como eu disse no episódio do navio, né, e deu cartas brancas à Aranha, né, um presente de grego. Né. A Aranha tentou manter o assunto fora da imprensa, né, pois ele sabia do sentimento anti-britânico que surgiria com a divulgação do episódio. Né. Eu tenho também, acho interessante a gente ler aqui, nesse mesmo documento do Locke, na página 93, uma advertência que o Aranha faz ao Departamento de Estado, que foi feita em 22 de 11 de 1940, né, na página 93. Ele diz assim: a Embaixada Brasileira em Londres afirma que as autoridades britânicas insinuam que agiram de tal forma com concordância do governo americano. Enviei uma negação dessa insinuação. Esperamos que a decisão do governo britânico seja apenas uma formalidade. Não podemos compreender uma ação tão arbitrária. Se essa brutalidade for concretizada, seremos forçados a tomar uma atitude que poderá, infelizmente, perturbar a política continental, a qual, com nossa ajuda, tem sido a de boa vontade para com a Inglaterra. Então, em Londres, havia também dissidências internas no gabinete quanto a essa apreensão do navio. Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos dissidentes, eles achavam que se precisava uma solução para manter a integridade do bloqueio.
a integridade do bloqueio não podia ser desmoralizada. E, ao mesmo tempo, essa solução tinha que liberar o navio sem causar nenhuma humilhação para os britânicos. Finalmente, Aranha resolveu usar a força do DIP. Né? DIP era aquele departamento de propaganda do governo, né? Um departamento que foi muito atuante na ditadura Vargas. E divulgou a história. Né? O Aranha divulgou a história. O sentimento anti-britânico cresceu no país. Né? Em 27 de novembro de 1940, teve um outro incidente com um vapor brasileiro Itapé, viajando entre portos brasileiros, que foi abordado com retirada de cidadãos alemães do navio, o que reforçou a impressão que os britânicos estavam indo longe demais com seu bloqueio. O Vargas até usou uma expressão, ele os chamou de valentões coloniais. Né? Vargas percebeu que era preciso encontrar uma solução para pelo menos liberar os Siqueira Campos. Era evidente que se um acordo de liberação fosse obtido, este seria o único carregamento de armas da Alemanha, embora já existissem outros programados. Ou seja, aquela compra de 1938 não caberia num só carregamento. E haveriam outros carregamentos programados que Vargas já imaginava que estariam prejudicados. Vargas, Aranha e Góes Monteiros concordaram que o Aranha deveria procurar uma forma conciliatória e se esforçar para que os americanos pressionassem mais os ingleses. Foi aí então que o Lord Halifax, que era o ministro das Relações Exteriores do Foreign Office britânico, ele era conhecido como a Santa Raposa, né? Tentando explicar que os britânicos não podiam liberar o Siqueira Campos sem enfraquecer a própria política de bloqueio. Ele tentou mostrar que não dava para liberar enfraquecendo a política de bloqueio. E em 6 de dezembro de 1940, ele fez uma proposta com uma lista bem longa de demandas, chamada concessão conciliatória. Entre essas incluía o seguinte: a imobilização de todas as embarcações inimigas localizadas em portos brasileiros, a suspensão de voos da LAT, a LAT era a companhia aérea italiana, dentro e fora do Brasil. Olha, num primeiro momento, né, o governo brasileiro, o Vargas principalmente, achou a ideia de cortar integralmente os laços econômicos com o eixo inaceitável. Né? Depois, afirmou disposto a cooperar e, após um estudo cuidadoso, poderia chegar a um acordo. O exército brasileiro está cada vez menos disposto a acordar com os britânicos. E Góes Monteiro desabafou que a Inglaterra queria jogar o Brasil para os braços do campo alemão, né? Jogar o Brasil no campo alemão. Aí nós temos uma outra declaração do Góes Monteiro, em que ele diz o seguinte: os britânicos não percebem o dano irreparável que estão fazendo à sua causa, e aos seus interesses no Brasil por sua atitude teimosa e irracional. Embora 90% da população brasileira fosse anteriormente pró-Grã-Bretanha, essa situação mudou. Eles fizeram o jogo dos alemães. Não há necessidade de os nazistas fazerem propaganda aqui. Os britânicos estão fazendo isso por eles. Mesmo com uma solução satisfatória para o caso, o dano já está feito. Os britânicos esquecem que seus enormes interesses nesse país, como a Ferrovia de São Paulo, a Western Telegraph, o Banco de Londres, as indústrias alimentícias, etc., podem ser confiscadas se o Siqueira Campos não for liberado. Os britânicos esquecem o apoio recebido de nossas autoridades navais e portuárias no abastecimento e reparo de seus navios. Eles possuem mais de 100 agentes secretos nesse país, os quais são conhecidos por nós, que foram autorizados a trabalhar sem serem incomodados, mas pretendemos acabar com essa situação. Essa foi a declaração do Góes Monteiro, endurecendo um pouquinho. Né? Góes Monteiro, ele pode ter sido valentão, né? Mas foi suficiente para preocupar os americanos. E aí eles ficaram estimulados a mediar uma solução. E isso aconteceu em 13 de dezembro. Enquanto isso, o antibritanismo no Brasil estava difícil de controlar. Em 15 de dezembro, os britânicos chegaram a um acordo para a liberação. E em 21 de dezembro, o navio foi abastecido em Gibraltar com os passageiros e os armamentos alemães ainda a bordo e partiu para o Rio de Janeiro. O episódio ainda rendeu custos políticos ao governo, pois o Dutra parecia não ter compreendido bem o alcance do acordo e negou que tivesse concordado com a garantia dada aos britânicos de que o Siqueira Campos seria a última remessa de armas alemãs. E mais uma vez apresentou sua demissão ao presidente.
com Aranha também endurecendo e que afirmando que se Vargas não o apoiasse também sairia. Mas isso aí é uma outra história e foge, né, ao escopo desse nosso vídeo. Mas olha só, o destino desse protagonista ele foi inglório, já que em 24 de agosto de 43 ele estava navegando em comboio, ainda durante a guerra, né, navegando em comboio escoltado pelos caças submarinos Juruá e Jaguarão, dos quais já fizemos até vídeos aqui também. E desse comboio também fazia parte o cargueiro Cuiabá. Os dois cargueiros navegavam em paralelo a uma distância de cerca de 500 metros, ambos sem luzes acesas, devido ao risco de serem localizados por algum submarino alemão. Num determinado momento, o Cuiabá realizou uma forte guinada, acabando por se chocar contra o outro cargueiro. O impacto foi forte, foi muito forte, e mesmo que o comandante do Siqueira Campos tenha tido tempo de evitar o desastre, ambos tiveram seus porões danificados, e grande volume de água penetrou pelos rombos. O Cuiabá rumou para o porto de Fortaleza e foi encalhado deliberadamente na praia de Mucuripe. Por sua vez, o Siqueira Campos tomou o rumo da costa e chegou a Fundiar, na manhã do dia 25, próximo a Aracati. Tentou-se de tudo, até mesmo alijar parte da carga, mesmo assim as bombas não conseguiam dar vazão e a água entrava direto. Como não foi possível realizar reparos no casco, ele zarpou em direção à Fortaleza. Mas na altura da praia de Uruaú, o navio tocou fundo, as máquinas pararam de funcionar e foi então ordenado seu abandono. Ele naufragou e vocês veem essa foto aí, que é de um site naufragio.com.br, a foto também, o crédito da foto está aí nessa foto que mostra que na maré baixa ele fica bastante exposto, ele é até um perigo para a navegação e as pessoas utilizam muito para mergulho, né? É um ponto de mergulho nessa praia de Uruaú, que parece que é um lugar muito bonito. Bom, a conexão com o movimento atual nos remete ao movimento atual de crescimento dos BRICS, né? Que nos faz fazer a pergunta: em termos geopolíticos, seria o Brasil parte do mundo denominado ocidental? O que vocês acham disso? Eu acho que em termos dessas ilusões, essas ilusionárias alianças do Brasil e dos Estados Unidos, nunca fomos inseridos como Ocidente do ponto de vista geopolítico. Esse possível crescimento dos BRICS, com o possível ingresso do Irã e outros ao longo prazo, nada mais são do que anseios de países que sempre ficaram à margem da ordem mundial vigente e com o rompimento da ordem unipolar, agora vêm em condições de protagonismo, usando o BRICS como mola motora. A gente pode reconhecer o mesmo tipo de ação nas atitudes do Ocidente, da OTAN, lideradas pelos Estados Unidos nessa questão do conflito da Rússia e da Ucrânia, né? O anúncio, por exemplo, do envio de um batalhão de blindados para um campo de batalha, é um campo de batalha no qual não farão a menor diferença, né? E está sendo colocado como solução para a Ucrânia. Cenários de guerra semelhantes em tamanho de campo de batalha, na Segunda Guerra, envolveram milhares de tanques. Então tudo não passa de narrativas que a imprensa internacional se vê enredada e sem procurar analistas especializados, elas divulgam, criando ilusões, né, de que a Ucrânia pode ter sucesso nessa guerra. Eu particularmente não acredito muito. Bom, esse episódio eu tentei mostrar como ele se conecta, né, com os tipos de alianças que a gente tem feito com os Estados Unidos e que tipo de aliança que a gente tem. Como os Estados Unidos nos encara, sempre com muita desconfiança, né? É sempre nos entregando migalhas. É por isso que a gente tem que desenvolver a própria tecnologia. A gente tem que procurar manter aqui os meios, os recursos e a tecnologia desenvolvida para desenvolver o que a gente precisa para a defesa do país. Então é isso, era esse o vídeo, um vídeo curto, eu estou naquela fase que eu avisei, né, no último vídeo, mas mesmo assim estou procurando vir aqui ter esse contato com vocês dentro do nosso tema. Muito obrigado e até o próximo encontro, até o próximo vídeo.